Sejam todos muito bem-vindos ao Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, neste momento que chamamos de culto a Deus, culto a Jesus. Como é bom receber todos vocês, missionários nossos, membros da igreja, missionários que estão nos campos da nossa igreja, estamos investindo na sua vida e no seu projeto, missionários da Junta de Missões Mundiais. Esta organização da Convenção Batista Brasileira tem, neste momento, 1.860 missionários espalhados por 79 países. Neste momento, neste exato momento, muitos projetos estão acontecendo, muitos missionários estão trabalhando a favor da evangelização, a favor da compaixão daqueles que precisam tanto reconhecer Jesus como Salvador. Portanto, lá longe de nós ou aqui pertinho de nós, viva a compaixão. Este é o tema de Missões Mundiais neste mês de março de 2022. Chamamos você a investir, a trabalhar para este tema, cuidando do outro, ciente de que o sentimento comum é o sentimento que nos unirá para termos melhores relacionamentos e abençoarmos o outro com a palavra de Deus. Nossa igreja está totalmente envolvida nesta campanha, com ações, com projetos e com investimento financeiro. E o fazemos com a sua ajuda. Chamamos você para pensar no projeto missionário longe de nós, fora dos limites do Brasil, fora dos limites da nossa igreja. E o fazemos através da Junta de Missões Mundiais. Você pode ajudar investindo financeiramente, por exemplo, além, é claro, de orar. Como você faz isso? Ao enviar a sua oferta, Missões Mundiais, Projeto Missões Mundiais, para a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, nós iremos enviar o seu valor, 100% do seu valor. Frisamos isso para você. Esta igreja não fica com um centavo daquilo que você investe em missões mundiais. Nós vamos arrecadar este valor e vamos enviar para a Junta de Missões Mundiais. Assim, nossos missionários e os projetos da Junta, ao longo de todos estes anos, estão sendo supridos com a sua ajuda, com o seu valor. Tenha um culto abençoado nesta noite, na certeza de que o Senhor cuida de você, mas de que o Senhor quer cuidar do outro através da sua vida. Viva a compaixão. Confesso minha culpa. É parte de uma oração registrada na Bíblia, no Salmo 38, verso 18. Confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. Salmo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que amava a Deus, mas que teve os seus momentos de fraqueza e pecou. Exatamente por ter o coração firmado em Deus, o efeito de sua transgressão foi experimentado com grande sofrimento e tristeza, uma vez que pecado e vida com Deus são incompatíveis. Arrependido e disposto a corrigir o seu erro, não negou diante do Senhor ou de si mesmo a realidade da sua culpa, nem procurou por atenuantes inúteis. Com profunda humildade, tomou a decisão mais sábia que um pecador tem diante de si. Ele disse: confesso minha culpa. O reconhecimento de pecado e o arrependimento sincero experimentados por Davi ensinam a cada um de nós qual é o caminho da restauração espiritual. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, assim como fez o teu servo Davi no passado, nós também confessamos nossas culpas. Estamos entristecidos por causa dos pecados que cometemos em momentos de fraqueza. Perdoa-nos, Senhor.
Considera o desejo sincero do nosso coração de sermos mais fiéis a Ti e restabelece em cada um de nós a alegria da comunhão contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz campanha missionária PIB do Rio. Eu sou Luciana, coordenadora do setor de Voluntários Sem Fronteiras de Missões Mundiais, e estou aqui para também fazer um convite para vocês. Através do setor de voluntariado de Missões Mundiais, você pode chegar até o campo missionário. São 6 modalidades de envios e que você pode participar de uma delas. A primeira é o VSF Caravanas. Você pode participar de uma das nossas caravanas. Nós temos mais de 12 caravanas esse ano prevista para acontecer durante todo o ano de 2022. Nós temos também a modalidade de VSF Família. Você pode reunir a sua família e com ela chegar até o campo missionário de Missões Mundiais. Mas também tem o grupo de viagem. Através dele você pode realizar aí uma viagem missionária com as pessoas da sua igreja. Você escolhe o grupo, você monta o seu grupo para estar abençoando o campo missionário de Missões Mundiais. Mas também, se não for através de uma dessas, você pode ir através do VSF Experiência Transcultural, e através dele você tem uma experiência de aprendizado de língua. Nós temos também o VSF Intercâmbio, onde você pode estar em um campo de missões mundiais e ter uma experiência para ganhar fluência do idioma desejado, que seja do inglês ou do espanhol, e realizar atividades de voluntária, podendo abençoar o reino do Senhor também. Mas se de repente não é através de nenhuma dessas, com grupos, você pode também participar do VSF Individual e você ter essa experiência pessoal com o Senhor de transformação de vida e abençoar com aquilo que você tem nas suas mãos o campo missionário de Missões Mundiais. Então escreva pra gente, eu tô aqui aguardando vocês, quero deixar esse desafio para a igreja, que seja um tempo abençoador e muito diferente de todos aqueles que vocês já viveram. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual.
das nações Ele é rei, não há outro igual, pra sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, Ele vem, pra sempre Jesus reinará. Das nações Ele é rei, não há outro igual, pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é Eu ouvi uma história de uma mulher que chegou certa vez no psiquiatra e disse: doutor, meu marido está com um problema. Ah, é? Qual é o problema do seu esposo, minha senhora? Ele fala com o abajur da sala. Fala com o abajur da sala? Minha senhora, então vamos investigar isso melhor. Eu pergunto então para a senhora, como foi que a senhora ficou sabendo disso? E ela disse: na maior das inocências, porque o abajur do quarto me contou. Há um soneto do poeta louco, diz assim: subi numa bananeira para apanhar jaboticabas. Veio o dono das laranjas e disse: aonde vai com essas goiabas? Ou seja, não faz sentido. E é lamentável, falando sério, é lamentável que as pessoas façam anedotas com o assunto loucura, com a doença mental. Por que é lamentável? Porque dados de 2019, divulgados pela Organização Mundial de Saúde, mostram que 23 milhões de brasileiros, nossos patrícios, ou seja, 12% da população, apresentam os sintomas de transtornos mentais. Então é um assunto sério, né, pelo qual a gente devia estar orando, e se você conhece alguém com esse problema, então você deveria também tentar ajudar de uma forma ou de outra. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 4:10, nós somos loucos por causa de Cristo. Nós somos loucos por causa de Cristo. Versão revista e atualizada no Brasil. E realmente o mundo nos considera loucos. E nesta noite, eu gostaria de passar em revista com os irmãos 7 casos de loucura confirmada. 7 casos de loucura confirmada. Nós vamos dar um passeio pela palavra de Deus, pelo conteúdo da Bíblia e extrair alguns exemplos de loucura e como isso tem a ver com a nossa fé. O primeiro caso confirmado de loucura é o caso de Abraão. Qual foi a loucura de Abraão? Eu vou deixar o texto bíblico responder para você. Lá está em Hebreus capítulo 11, versículos 8, 9 e 10. Diz assim: por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu para um lugar desconhecido que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia de para onde estava indo. É a tradução, a mensagem. Quando ele saiu de casa, não sabia, não tinha ideia de para onde estava indo.
Qual é o elemento mais evidente nessa descrição? A meu ver, queridos amigos, é a aventura que a fé acarreta. A fé em Deus, a fé em Cristo Jesus é uma experiência aventureira, digamos assim, no melhor sentido desta palavra. E esse é o nosso problema no século 21. Nosso planejamento é tão certinho, tão matemático, tão programado, que não sobra lugar para a aventura. Desculpe. E às vezes Deus quer que a nossa experiência espiritual seja mais parecida com uma aventura do que com uma rotina. Já contei deste púlpito que no ano 2014, a Peg e eu estivemos em Jerusalém. E um certo dia nós pensamos em conhecer Belém, que fica 10 quilômetros ao sul de Jerusalém, e depois Hebrom, que fica mais uns 10 ou 12, mais para o sul ainda. Só que não tem turismo para essa área, porque é hoje uma área palestina, então tem que pegar o ônibus da carreira. Ela e eu pegamos o ônibus da carreira, onde os moradores são árabes, né? Árabes palestinos. Visitamos em Belém a Igreja da Natividade e depois de Belém tomamos um outro ônibus para mais sul ainda, para Hebrom, para visitar a chamada Cova de Maquipela, onde estão sepultados Abraão, Sara, José, Rebeca, Isaac e Rebeca e José e Lia. Então são seis túmulos, quase um pertinho do outro, assim, nesse lugar. E a gente visitou, foi tudo bem. No caminho de volta, mesma coisa, pegar o ônibus, saltar em Belém, pegar o ônibus em Belém, saltar em Jerusalém. Pois bem, no caminho de volta entre Hebrom e Belém, uma adolescente palestina estava sentada ao lado da sua mãe. E quando ela viu que a Peg era estrangeira, né? Eu pareço árabe mesmo, né? Mas quando olhou para ela, viu aquela brancura toda, a mocinha falou, essa aí é estrangeira. Aí virou-se para ela e perguntou, você fala inglês? Do you speak English? Aí a Peg, sim, falo e tal, e começaram a conversar um pouquinho, e a menina evidentemente aproveitou para praticar aquilo que ela estudava na escola ou num curso qualquer de inglês. A conversa foi fluindo e a certa altura, enquanto as duas, mãe e filha, se arrumavam para descer do ônibus, pegando sacola, tirando as coisas daqui e dali, a inocência nos olhos, a menina virou-se para nós e disse, venham à minha casa, venham à minha casa. Eu, quando contei essa história aqui, foi para sublinhar e para destacar o fato de que o oriental, especialmente o árabe, é um povo extremamente hospitaleiro. A hospitalidade é sagrada entre eles, é uma coisa muito boa que eles têm lá. Mas a razão por que eu estou contando é por causa disso agora que eu vou falar. De vez em quando a Peg e eu nos lembramos desse episódio, e aí quase bate um arrependimento por não termos descido com ela e a mãe e termos ido com elas para a casa delas e pernoitado lá. Essa, eu digo sempre, essa é uma das enormes diferenças entre a juventude e a velhice. Na juventude a gente se arrisca mais, a gente se aventura mais, a gente se joga mais. E é dessa loucura que nós estamos falando aqui na experiência de Abraão. Não ficar só cumprindo uma rotina sem graça, mas a aventura da fé nos empurra, nos impulsiona a que saiamos da nossa rotina para ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A fé faz coisas que o mundo olha e rotula. Que loucura! Que loucura! Porque a fé promove o desapego.
Então essa foi a loucura do nosso primeiro personagem, nosso primeiro caso de loucura confirmada, que é Abraão, que sai de casa, imagina ele com as malas, em cima de uma carruagem, indo embora, e os vizinhos perguntando: está indo para onde, seu Abraão? E ele diz: não sei. Como não sabe? Como é que alguém sai de casa e não sabe para onde está indo? Muito estranho, a não ser que seja um caso de guerra, como agora na Ucrânia está infelizmente acontecendo. Tendo visto a loucura de Abraão, examinemos agora um outro caso de loucura, a loucura de Jacó. Jacó, seu neto. Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão, e Jacó teve que fugir de casa certa vez, na sua juventude, teve que fugir de casa para não ser morto por seu irmão. Seu irmão Esaú tinha raiva dele, não era sem razão. Jacó conseguiu dar um golpe financeiro muito grave em Esaú. Então Jacó, para poupar a sua vida, saiu de Berseba, onde eles moravam, e foi para a casa dos parentes lá no norte da Síria, quase, hoje seria até Turquia, num lugar chamado Padã Arã. Foi lá viver com os tios, e lá ele se apaixonou pela sua prima, uma modelo chamada Raquel. Linda Raquel. E o dote, todo mundo no Oriente tem que pagar dote. Na África, na Ásia, se paga o dote quando se vai casar com alguém, né? Então o dote, o preço que o pai cobrava, era que ele trabalhasse 7 anos de graça para o seu Labão, né? O Labão, que era o pai dela, um velhaco, aliás, chamado Labão. Então Jacó trabalhou os 7 anos, mas o pai, usando de esperteza, Camões, no seu famoso soneto, 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela, ele diz, o pai usando de cautela. Não, eu acho que não foi cautela, só se cautela na época de Camões, 1500 e pouco, significava esperteza, porque o pai usou de esperteza e trocou as noivas, e ao invés de dar a Raquel, que era mais nova e mais linda, deu a Lia, que era mais velha, mais tadinha, mais sem graça. Não era pecado, mas o Jacó não gostava da Lia, ele gostava era da Raquel. Então foi trabalhar outro período, segundo algumas interpretações, mais uma semana, segundo outras, mais 7 anos, foi trabalhar para conseguir autorização para se casar com a Raquel. A loucura está onde aqui? Na vida de Jacó, onde está a loucura? Está em Jacó entregar 7 ou 14 anos da sua vida a um projeto afetivo. Meus amigos, o amor é descrito muitas vezes na mitologia, na literatura, nas ciências, é descrito como algo insano, algo maluco, não faz sentido, né? Onde já se viu trabalhar 7 anos de graça, onde já se viu trabalhar 14 anos para poder se casar com uma noiva? Jacó mostra que a fé espera. A fé espera. Então vimos o primeiro caso de loucura confirmada, a de Abraão, o caso de Abraão. O segundo, o de Jacó. Mas agora eu trago a você um terceiro caso de loucura confirmada, a loucura de Moisés. Moisés, filho de hebreus, mas criado no palácio egípcio, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, recusou ser chamado neto de Faraó, que era então o homem mais poderoso da época. Hebreus 11, 24 e 25 diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, eu sublinhei aqui na minha Bíblia, já adulto, porque é muito importante, como eu vou destacar daqui a pouco. Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, um verbo importantíssimo na Bíblia, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus,
em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Escolhendo, sendo já adulto, Moisés escolheu juntar-se ao seu povo israelita, povo hebreu, ainda chamado assim. Eu considero muito importante aqui o registro de Moisés, já adulto. Por quê? Porque revela uma escolha madura, não foi uma escolha movida por uma emoção que é passageira, da qual viesse a se arrepender mais tarde, não. Moisés já adulto, ou seja, já tendo pensado direitinho, já tendo ponderado as coisas, tendo pensado nos prós e nos contras. Então essa é a loucura do Moisés, é que em sã consciência, calmamente, tranquilamente, ele escolhe ser escravo. A loucura de Moisés escandaliza, sim, escandaliza porque não é comum, meus senhores, não é comum alguém trocar a casa grande pela senzala. Nenhum senhorzinho, nenhum filho do dono de escravos sai do conforto da casa grande e vai morar junto com os escravos só pelo prazer de sofrer um pouquinho o que eles sofrem. Não é comum. Todo mundo quer, naturalmente, o contrário. Todo mundo quer é ser senhor e não ser escravo. Ninguém elogia essa troca dizendo: rapaz, que coisa maravilhosa você fez um excelente negócio, parabéns. Ninguém diz isso, porque parece loucura. Talvez a rainha, sua mãe egípcia, com o impronunciável nome de Hatshepsut, não falei que é bem pronunciável? Parece um trava-língua, né? Hatshepsut. Talvez essa mulher tenha feito várias ligações para o celular do filho Moisés, ou enviado áudio para o WhatsApp dele dizendo: meu filho, você enlouqueceu, foi? Sim, porque trocar um possível trono do Egito por um bando de escravos sem futuro, meus amigos, só pode ser uma coisa: loucura. Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus em vez de experimentar por algum tempo, diz Hebreus 11, 25, os prazeres do pecado. É loucura, é a loucura da decisão por se alinhar ao lado do Senhor, e em alinhando-se ao lado do Senhor, Moisés se alinha também ao lado do povo do Senhor, sua verdadeira família. Então já vimos a loucura de Abraão, de quem mais? De Jacó, de Moisés. Agora eu queria ver com vocês, dando um salto mais à frente, a loucura de Elias. É o quarto caso de loucura confirmada na Bíblia, o caso de Elias. Eis um resumo da sua história. O povo de Israel, no Reino do Norte, havia baixado tanto o seu nível espiritual, que agora você tem, lendo o texto, você tem Elias, o profeta verdadeiro, de um lado, com os profetas de Deus, poucos, versus os profetas de Baal do outro lado. Então, o simples fato de haver um confronto como aquele que houve no topo do Monte Carmelo, já revela a vala onde a espiritualidade hebraica patinava. Só o fato de ter existido esse confronto entre um profeta verdadeiro versus profetas falsos, já revela o baixo nível da espiritualidade. Quantos eram? Quantos eram os profetas de Baal? A resposta em 1 Reis 18, 22 é que eram 450. 450 profetas de Baal. E quantos eram os profetas de Azera, ou o poste ídolo, que é uma variante de Baal? Você sabe, né, que a idolatria finge que muda de nome, que é para tentar disfarçar a sua verdadeira identidade. Mas profetas de Azera, profetas de Baal, era tudo farinha do mesmo saco. Resposta: eles eram
segundo o 1 Reis, de acordo com 1 Reis 18, 19, eram 400. Então, se você soma os 450 de Baal, mais os 400 de Azera, então você tem 850 profetas falsos. Então, no Monte Carmelo, lá no alto, foi um confronto entre um profeta contra 850. É covardia, né? 1 contra 850. Eu pergunto, não era para Elias ter medo? Não era para Elias tremer nas bases? E ainda mais sabendo de onde vinha o salário de todos aqueles falsos profetas. Se você lê 1 Reis, você sabe. A resposta vinha do palácio da rainha Jezabel. Ou seja, os profetas falsos, propulsores e promotores do baalismo, eram subvencionados pela rainha Jezabel, a mais perversa de todas as rainhas na Bíblia. Todo mês, esses profetas iam à tesouraria do palácio buscar o seu envelope. E quando o palácio, meus amigos, quando o palácio injeta dinheiro em qualquer culto, quem não adorar aquele Deus sancionado pelo sistema, estará na lista negra dos dissidentes do governo, ou seja, será tido como inimigo da lei, da ordem, do trono do rei de Deus. Olha que confusão. Aquela corja de assalariados faria qualquer coisa para defender as suas prebendas, para defender as suas mordomias. Simulariam toda a devoção possível ao seu Deus caixa pagador. E ainda assim, Elias tem a coragem de enfrentá-los. Ainda assim, Elias os enfrenta audaciosamente. Meus irmãos, essa coragem de Elias só pode conhecer um adjetivo: sobrenatural. Era uma coragem sobrenatural. E é dessa coragem que os cristãos estão precisando hoje, nós todos. A coragem de defender os valores do reino de Deus, mesmo que sejamos um só contra 850. Os valores do reino de Deus são inegociáveis e nós precisamos defendê-los. É uma loucura hoje defender a família conforme a ideologia de Gênesis. É uma loucura separar igreja de Estado. Para muita gente é loucura. É uma loucura pregar conversão e arrependimento e confissão de pecados. É uma loucura nadar contra a correnteza das ideologias predominantes. Loucura! Quem é corajoso o suficiente para enfrentar 850 profetas mantidos financeiramente pelo palácio? Além da loucura de Elias, nós temos um quinto caso. Eu vou perguntar antes de mencionar o caso. Será que jovens também fazem loucuras? Sim. O quinto caso é a loucura de 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. A história deles é a seguinte: os babilônios invadiram a Palestina no ano 605 a.C. Mataram milhares de judeus, destruíram casas, saquearam e queimaram o templo de Salomão e levaram muitos jovens como escravos para a Babilônia. Não levava qualquer um, não. Tinha que ser jovem, tinha que ser educado, ter cultura, ter diploma, tinha que ser inteligente. Ou seja, os babilônios levavam a nata da nata, ou como dizem os franceses hoje, o crème de la crème. Entre eles estavam Daniel,
e seus 3 amigos já mencionados, Ananias, Misael e Azarias, todos eles servos do Deus Altíssimo. Um dia, o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, esse poderoso que invadiu a Palestina e destruiu tudo, Nabucodonosor, no seu delírio megalomaníaco, porque os governantes têm isso, né? Depois de algumas vitórias, eles acham que eles são Deus, com D minúsculo, claro. Eles acham que podem todas as coisas. E esse Nabucodonosor mandou construir uma estátua de si mesmo, um Nabucodonorzão, de 30 metros de altura, diz Daniel 3:1. 30 metros de altura. E a ordem, quando as pessoas ouvissem a orquestra real tocar, teriam que se curvar diante da estátua. Todo mundo curvar, o país inteiro se curvando diante daquela estátua. E quando a orquestra tocou, todos os babilônios se curvaram, menos os 3 jovens judeus mencionados, Ananias, Misael e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram o nome que eles receberam na Babilônia. Chamados para explicar, vocês não entenderam, isso é outra língua, eles falam outra língua, coitados, vieram como escravos de outro país, então pode ser que não entenderam a ordem. Explicaram de novo a ordem, tocou-se de novo a orquestra, todo mundo se ajoelhou, eles não. Ou seja, chamados a se explicar, explicaram. Mesmo assim, foram jogados como lenha ao fogo, do qual Deus os livrará miraculosamente. Qual foi a loucura desses 3 jovens? Negar obediência ao rei Nabucodonosor. Aqui nós encontramos, amigos e irmãos, a fidelidade, a loucura da fidelidade ao Deus de suas vidas, mesmo correndo o risco de perder a vida. 5 casos já mencionamos. Vamos agora para o 6º, está no Novo Testamento. Os 2 últimos casos, o 6º e o 7º, esses 2 casos estão no Novo Testamento. Em 6º lugar, nós temos também a loucura de Paulo. A loucura de Paulo. É ele quem escreve aqui, ó: nós somos loucos por causa de Cristo. Nós somos considerados assim por causa de seguirmos ao Senhor Jesus. Meus irmãos, quando eu chegar ao céu, vou frequentar o curso, qualquer curso que Paulo der numa mansão de lá, esteja perto da minha ou longe. Poucos homens impactaram tanto a história do mundo, a história espiritual do mundo, como esse benjamita, fariseu, educado para ser um rabino, que, no entanto, passa pela experiência da conversão, passa pela experiência da loucura da conversão e se torna um pregador daquilo que antes ele perseguia. Paulo é exemplo de vida consagrada a missões. Ele é um exemplo perfeito de alguém que vai por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. É exemplo de alguém que cumpriu o ID de missões, peitando todo o poderio do Império Romano que se lhe opunha, que o Império Romano também não gostava dele, e segundo a tradição ele foi morto por acusação, por ordem de Nero, decapitado por ordem de Nero. Que loucura! Mas por isso, no final da sua vida, ele pôde dizer o seguinte, 2 Timóteo 4, 6 a 8. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Aproxima-se o tempo da minha partida, combati o bom combate, ou seja, eu me envolvi na guerra que é boa. Bom combate aqui é guerra boa, coisa rara, não existe guerra boa, a não ser a guerra contra o pecado. Essa sim é uma guerra fantasticamente boa. Então, Paulo é um louco por amor a Cristo. E o último caso de loucura confirmada na Bíblia é a loucura de Cristo. A loucura de Cristo. Você sabia que Jesus foi acusado de estar doente mental? E sabe quem acusou? A própria família. Diz Marcos 3:21. Quando seus familiares souberam disso, que ele estava rodeado de uma grande multidão numa casa, saíram para impedi-lo. Para tentar impedir, porque não conseguiram. Pois diziam, ele está fora de si. Ele está fora de si. Ou seja, os próprios irmãos, achando que o caso de Jesus era um caso eminentemente psiquiátrico. Se fôssemos concordar com os familiares de Jesus, teríamos que dizer que a sua loucura foi trocar a glória do céu pela vergonha da terra. Se fez isso, e ele fez, o fez por amor, e não apenas se humilhou assumindo a condição humana, mas se sacrificou por nós pecadores, assumindo o nosso lugar lá na cruz. Um cético, um incrédulo certamente declarará, não faz sentido, isso é um absurdo, isto é uma loucura. E Paulo, nosso Paulo, irmão, vai responder, visto que na sabedoria de Deus, o mundo na sua própria sabedoria não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Salvar os que creem, isso é 1 Coríntios 1:21, salvar os que creem pela loucura, pelo absurdo da pregação. E é isso que Deus quer que você faça hoje. Deus quer que você seja salvo pela loucura da pregação, pelo absurdo que é alguém ter assumido o seu lugar na cruz do Calvário. Você e eu é que teríamos que morrer lá. Ele subiu ao Calvário para morrer no meu e no seu lugar. Meu amigo, a melhor conclusão que eu tiro é a seguinte: é melhor ser louco ao lado de Cristo do que ser normal ao lado do diabo. Ó Deus, muito obrigado porque estamos presentes diante de Ti, nossos pensamentos reunidos em torno da Tua palavra e dispostos a seguir o Teu Filho Jesus. Ó Deus, abençoa cada irmão que está cultuando o Teu nome nesta noite, ao lado e junto do Teu povo, embora espalhados fisicamente. Ajuda-nos, pois, a assumir esse lado louco do discipulado cristão. Nós queremos seguir a Cristo, mesmo que nos taxem de loucos. Oramos em nome de Jesus. Amém.